Entre os diversos capítulos que moldaram a história do Brasil, o período da ditadura militar entre 1964 e 1985 permanece como uma marca profunda, viva na memória coletiva, presente nos debates contemporâneos e refletida nas estruturas sociais que ainda nos cercam. Foi um tempo atravessado por tensões, marcado pela repressão às liberdades civis, pelo controle das ideias e pelo silenciamento de vozes. Um período em que o direito de pensar, falar e ensinar esteve muitas vezes condicionado aos limites impostos pelo regime. Mas a história não é feita de uma única narrativa. Ela é composta por diferentes olhares, experiências e percepções. E é justamente nesse ponto que surgem os questionamentos. Será que todos os brasileiros compreendem esse período da mesma forma? Ou nossas interpretações são influenciadas por ideologias, posicionamentos políticos ou até mesmo pela ausência de informação? Este documentário convida você a refletir sobre essas questões a partir da trajetória de um personagem singular. Antônio Araújo Loyola. Nascido em 3 de outubro de 1943, o sargento Loyola vivenciou a ditadura sob 3 perspectivas distintas: como militar do Exército Brasileiro, estudante universitário e como professor da educação básica. Entre fardas e salas de aula, sua história revela os contrastes e as complexidades de um período que não pode ser reduzido a uma única visão. Ao longo de sua trajetória, Loyola construiu uma vida marcada pelo acesso ao conhecimento e pela atuação na educação, chegando a ocupar cargos de direção em importantes instituições de ensino em Campo Maior, no Piauí. Eu faço parte dessa história. Eu fiz parte dela em todos os sentidos. Não, e nem só aqui no Piauí, porque quando eu comecei essa era, eu já comecei em Recife, dormindo em praia todo dia, esperando o Chico Julião, que estava criando as ligas camponesas. Vem, não vem? Vem tantos anos no navio. Aí eu corria para a beira para o mar, no outro dia não via ninguém. É só para... Eu fiz parte da primeira patrulha do Exército na Revolução de 64. Eu não gosto de servir pela Globo, pode chamar, mas eu não gosto de chamar de ditadura porque não era. Eu convivi com os grandes caras dessa universidade, inclusive com o Antônio José, que é meu colega de turma, e o Antônio José disse que nunca viu nada de revolução naquele tempo. Quem caçava tinha, né? Eles provocavam tanto que bem aqui nesse balão tinha um grupamento do 25 sentado numa sombra, e os estudantes para lá e para cá passavam e chutavam os caras sentados no chão. E eu nunca vi um levantar e cobrir ele de porrada. E eles deram certo porque não me jogaram nas minhas costas os pés. Então, como eu ia dizendo, tudo predestinação. Eu estava predestinado a ser isso. Fui para Terê Campo Maior, só fui soldado 3 meses. E com 3 meses houve um curso para ir para Recife, eu fiz, passei em primeiro lugar. E lá em Recife, eu já encontrei o diabo do Chico Julião, que criou as ligas camponesas. E que hora para outra a gente tinha que ir para a beira do mar, esperar o desgraçado chegar, não sei com quantos anos que nunca vieram, e eu dormi muito na beira do mar, abraçado com um fuzil e um mosquito. Pois bem, aí com 3 meses eu já estava em Recife, fiz o curso, passei na escola militar, na escola bélica, escola de material bélico do Exército. Até hoje, ela tem 163 anos. Até hoje, a primeira nota é a minha. De toda a escola até hoje. Isso foi me facilitando, que o mundo correu, né? Aí dizia, precisa de um soldado, eu já era aluno, precisa de um aluno para comandar a patrulha, dizia o Loyola. Tudo enquanto passou a ser o Loyola. E começou a sobrar para mim, que eu estava dormindo muito na praia, muito pouco no quartel, e tudo enquanto era o Loyola. Mas quando tinha festa, chegou uma vez e perguntaram para o soldado chamado Pereira Filho. Pereira, não, soldado, com quem você queria ir
uma festa. Sargento Pereira Filho, era o bonzão. Quem que esse aqui, eu não sei pra onde, Sargento Pereira Filho. Andar na rua, Sargento Pereira Filho. Aí chegou a hora da patrulha. Com quem você gostaria de ir pra guerra? Aí tinha todo mundo do Loyola. Aí era o Loyola que aparecia. Eu não gostava disso, não. Começou o movimento em 64. Eu tinha 2 anos de cabo em Terezinha, em Natal, em Campo Maior. Porque quando terminou meu tempo em Recife, um infeliz de um cabo adoeceu, foi para Rio. Quem vai ficar com o lugar do Badu em Campo Maior? O Loyola. Lá, o Loyola para Campo Maior. Aí, a essa altura eu já era cabo. Eu fui promovido a cabo com 18 anos. E quando começou o movimento de 64, eu comandei a primeira patrulha do Piauí pela Revolução de 64. Que mais uma vez manda um sargento lá para um lugar chamado Baixinha. Manda o Loyola. E lá, o Loyola, passei a noite todinha em cima de um caminhão, dentro da água. Aprendi um cara que tinha 100 e tantas pessoas dentro da casa dele. 5h30 da manhã eu invadi a casa, deixei os soldados lá de fora, quebrei a porta, invadi. E a única coisa que eu achei, os famosos terroristas que eu achei, foi uma mulher parida dentro da rede. 5h30 da manhã, você vê. Não terminou isso, o cara da polícia passou longe, encostou e eu entreguei para ele. Só tinha mulher parida dentro da rede. Pois bem, então nesse período aí eu fiquei em Campo Maior, coordenando os presos políticos. Normalmente eu era encarregado deles. E eu vou falar a verdade, eu fui agente do SNI. Eu, como cabo, fui nomeado agente do Serviço de Segurança Nacional, o famoso SNI. E tinha um oficial que marcava, porque eu ia para lugar que ele não ia. E assim eu vinha deixar os caras de Campo Maior, como a gente chamava terrorista em Teresina, nunca fiquei com eles. Uma vez, eu tinha uma ideia, por exemplo, tem um regulamento militar, eu me enrolei, que diz que ordem é errada, você não cumpre. Mas se eu chegar para o Matusalém, vai fazer isso. Se ele disser eu não vou, é crime. Matusalém, vai lavar aquele banheiro bem ali. Loyola, eu não vou não. Aí é crime. Você não vai, você me enrola e não vai, aí você não vai punido. Agora, se você disser não vou, é crime. Mas eu tive a honra de conhecer o Castelo Branco pessoalmente, de fazer guarda para o avião dele e dele fazer uma continência para mim, que eu tinha que fazer para ele. Quando eu despachei ele do avião, ele eu era cabo, aí me deu a continência. E o pessoal, ainda hoje, tu conviveu com o Castelo Branco, convivi, tirei guarda para ele no avião dele. E quem mais? Eu tirei guarda para Costa e Silva, na casa da mulher dele, lá em Recife. Professores daqui vieram todos da nossa faculdade de filosofia. Faculdade Católica de Filosofia do Piauí, onde eu assisti a aula dos monstros sagrados. Eu aprendi latim, eu dava aula do que você quisesse lá. Os professores de lá vieram todos para cá. Gravem isso aí, trazido pelo padre Raimundo José. Raimundo José Aria Moraes Soares, irmão do padre Diogo, que trazia os estudantes subversivos para quebrar a carro aqui em Campo Maior, irmão do padre Raimundo, o Diogo. E que eles não deixavam assistir a aula protestando contra a falta de concurso. E eles não tinham concurso. Eles não tinham concurso. Eu cansei de perguntar isso para o padre Raimundo José. Nos colégios, a educação era boa. Teresina tem muito colégio bom, muito mesmo. Qual era a relação entre os professores e os alunos nesse período? Como era esse ensino? Era de respeito total ou tinha muita revolta? A senhora, Renata, eu nunca ouvi um caso de desacato entre professor e aluno. Nenhum. Até quando era o professor Camilo, e os professores, de modo geral, um padre Amber daquele, uma Maria Figueiredo, uma Temes, a Alzaíra. A Alzaíra, eu vi essa semana, ela com 80 e 90 e quantos anos, lá do pé da Socorro. Não lembro. Me conheceu daqui, era uma tranquilidade ao sair. E tinha um bocado de gente do pessoal do Atla Lira, todos eles eram parede de político. Então, o senhor acha que a ditadura aqui no Piauí, ela não foi como era divulgada nos jornais? Não, entre aspas. Você teve um tempo que a polícia entrou em greve. A polícia entrou em greve, né? Na Avenida Frei Serafim, ali, fundo da igreja de São Benedito. E passaram não sei quantos tempos de greve. Iam comunicar o nosso quartel não fazia nada. Aí, num dia, depois de um mês, eles atirando em plena Avenida Frei Serafim,
atirando em quem passava, o quartel trancado, eles dentro do quartel na Praça Pedro II. Eles ficaram assim, a greve dentro do quartel. E na avenida ali de trás da igreja São Benedito, como é o nome? Frei Serafim. E ali na Frei Serafim tinha um comando de um sujeito chamado Coronel Carlos Alberto, irmão do Coronel Hudson. Eles ficaram um mês lá e ninguém atirou. Até que um dia o quartel resolveu rodear eles, não houve reação, mas passaram um mês para evacuar o problema. Então não tinha essa violência. E quando tinha a violência, a gente ia buscar. Eu achava que o grande valor em sala de aula não era eu, era o aluno. Até o meu emprego de professor existia porque eu tinha o aluno para lecionar. E eu não tinha aluno, eu tinha amigos. Ainda hoje ela é testemunha, eu encontro um aluno que estudou comigo há 30 e tantos anos, o abraço é grande, lembra de cada detalhe. Eu era professor igual no quartel, que eu era duro, eu era o cara mais duro que tinha no segundo deck, mas todo mundo queria ser do meu pelotão. O cara pedia, sabe, entendeu? Deixa eu passar pro pelotão do Sargento Loyola. Eu vou deixar passar para ele te matar, desgraçado. Loyola, tu quer ele? Passa ele para cá. Porque eu era duro, o ponto que vocês imaginaram como professor e aluno. Mas muito bom. Os alunos, era muito difícil reprovar aluno. Eram meus alunos, eu sento no chão, tudo. E no quartel, eu era duro. Mas o soldado precisasse de um dinheiro emprestado para ir para casa, precisasse de uma folga, o que ele precisasse no quartel, ele só chegava até mim. Estou dizendo que o soldado disse que queria ir para a guerra, para a festa com Pereira Filho, mas para a guerra ele queria ir comigo. Então eu descobri isso, o valor era o soldado. Cansei de buscar soldado preso na zona, em tudo que era lugar, mas eu achava que até a razão do meu emprego era eles. Até a razão do meu emprego. Aí eu tive na ESA, até eu vou contar uma coisa engraçada para vocês, que lá na ESA já era um período meio duro. O que é a ESA? Escola de Sargento das Armas, Três Corações, Minas Gerais. Nesse dia eu fiquei com raiva dos mineiros, que nós fomos do Piauí, chegamos atrasados 2 horas da tarde com fome, cada um com um saco ré nas costas. Aí o tenente lá, piauiense, fila da puta, entra em forma desgraçado, morto de fome, a maleta é um saco, o cadeado é um nó, entra em forma, pô. Aí eu prometi a mim mesmo, eu vou passar em primeiro lugar, nem que o diabo não queira. Aí, alguém com fome? Eu, tenente, o que eu tenho a ver com isso? Qual é o problema se tu tá com fome? Quero que tu te lasque, filho. É que eu digo, eu vou passar em primeiro lugar dessa droga. Aí passou alguns meses, reprovaram uns 30 e nós continuamos 400. Porque a falta que faz educação moral e cívica, organização social e política do Brasil, né? A falta que isso aí faz era... por culpa dessas duas disciplinas, eu dava qualquer disciplina que botava na minha frente. O que isso ensinava de fato para as pessoas? Primeiro, a gente ensinava o bem comum. Ensinava você a trabalhar pelo bem comum. Você tinha uma obrigação de aceitar uma determinada missão, nem que você não quisesse. No quartel eles perguntam assim, Loyola, tu vai fazer tal coisa, vai dar uma matéria que eu não gosto. E eu disse, eu perguntei alguma coisa lá. Eu avisei que você vai dar disciplina, não pega que você vai não. Isso é uma forma de ditadura? Não. Os militares são assim, a corrupção não é caseira. Pode até acontecer, acontece, mas eu tenho 30 anos de exército, 40 de magistério, eu não tenho nada. Eu tenho 2 cachorros, eu tenho um Fiesta sem motor, uma mulher briguenta, 2 cachorros e um gato. Você acompanhou todo esse período? Acompanhei todo esse período. De 64 inclusive, tanto como militar quanto... Eu comandei um quartel até 88. Quando eu saí em 88, eu comandava um quartel em Campanhol. Quartel antigo de guerra, a maior autoridade era eu mesmo. Aí quando quiseram me botar para o Rio Grande do Sul, eu disse que não ia. Mas nos colégios você não via notícia de greve em colégio, de aluno bater em professor. Ao contrário, os alunos eram loucos pelos professores. Ainda hoje eu sou amado pelos meus alunos. Eu tinha encontrei uma aluna minha um dia desse de São Juan da Serra, né, a Luzenira. 20 e tantos anos que ela não me via. Quando ela me viu dentro do ano, professor, você tem meu diploma? Eu digo, Maria Luzanira Pereira Sala. Ela, pô. Eu conhecia. Professores, eu não chamo aluno pelo nome, pelo número. Você começa a se identificar com o aluno
Não é intimidade, é amizade, é bem-querer. E tudo pode acontecer com bem-querer se você fizer acontecer. Grave isso aí. Tudo pode na vida acontecer se você fizer acontecer. Olhando para trás, o senhor avalia que a atuação do regime foi necessária ou poderia ter sido diferente? Eu acho que foi mais do que necessária. O Brasil passou a ter tudo. Você chegava em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, onde eu servi também, e encontrava um pelotão de soldados, tratando exclusivamente de estrada e dos índios. Só tinha militar e índio. Entrava no meu gabinete lá, tinha índia nua, índio nu, era tudo deles era lá no quartel. E eles sentiam isso. Você chegava nessa cidade do interior, tudo enquanto era nos quartéis. Tudo que queriam era nos quartéis. E a preocupação qual era? Era o bem comum. Quer ver um detalhe? Eu esqueci o nome da senhora. Alice? Ali, a dona Alina. Eu trabalhava em Picos, Piauí. 7º Batalhão de Engenharia de Construção. Eu estava construindo uma estrada de Picos a Jaicóis. E tive até a Cauã, em Pernambuco. Pois bem, em cada lugar que tinha 4, 5 casas, eu botava um tambor. E de manhã, quando os carros passavam para aguar a estrada, em cada casa ele deixava 1 ou 2 tambores d'água para o pessoal. Na beira da estrada a gente tinha tudo. E tinha o troco, a comunidade, seja de onde for, até quem disse que não gosta de militar, não perde a opinião de bater palma. E lá na beira da estrada eu dava água, eu dava transporte, eu levava médico, eu levava dentista. Mas quando eu voltava sábado para casa, que era semana toda, eu trazia carvão, eu trazia milho, eu trazia feijão, eu trazia um capão. Quando dizia assim, chegava lá, quem matou a fome desse aí? A retribuição era grande. Tínhamos em Campo Maior uma companhia de engenharia. E nós tínhamos um colégio que tinha até o quinto ano naquele tempo, né? E era 3 ou 4 professores de alfabetização. Não tinha essa história de jardim 1, jardim 2, jardim 3, era alfabetização. Mas tinha professores exclusivos e ainda hoje. A gente dá o papel, a gente dá a caneta, a gente dá o professor, a gente dá o livro, a gente dá a série, a gente dá a comida. E se precisar, o quartel tem o hospital. Sua narrativa nos conduz por um tempo em que a escola também era espaço de disputas ideológicas, onde ensinar significava muitas vezes caminhar entre limites e possibilidades. Um cenário em que a educação podia servir tanto à emancipação quanto à reprodução de valores dominantes. A partir de suas memórias, revisitamos os desafios enfrentados por professores, os limites impostos à prática docente e as relações estabelecidas dentro das instituições escolares naquele contexto histórico. Esse relato nos permite compreender como as políticas educacionais da época estavam aliados a interesses ideológicos do regime, funcionando como instrumentos de afirmação e propagação de um projeto de nação. Ao mesmo tempo, revela algo essencial: a história vivida nem sempre coincide com a história contada. Quando criaram a Universidade Federal do Piauí, a gente ainda estava lá na Faculdade Católica de Filosofia do Piauí, com os melhores professores do Piauí até hoje. Valdo Ferreira, monstro sagrado. Walter Alencar, da TV Clube. O Al Ferraz, eu tive a honra de ser aluno do professor Al Ferraz. Era só cobra que dava aula desse. E quando começaram a arranjar vaga, já não eram os competentes, eram os parentes. Eu me lembro bem do pessoal do Ator Lira lá. Vou dizer uma coisa para a senhora. Mesmo com o militar que eu fui e sou, a gente nunca se conformou em ficar só no quartel. Eu sempre botei o pé esquerdo e deixei o pé direito para jogar na frente, porque eu sempre acreditei em mim. Só quem sabia onde eu era capaz de chegar era eu. E assim são os militares. Não vai pensar que tem militar satisfeito, que não tem não. Ele pode gostar de ser militar tudo, mas ele faz tudo para sair de lá. Lá o cabo tem que pedir permissão para andar civil, o cabo tem que pedir para ficar numa festa, eu tenho que pedir um sargento para ficar, um tenente para ficar numa festa, um tenente tem que pedir um capitão para... Há uma subordinação, como a gente chama, e uma hierarquia que o militar
Só quando não tem estudo, quando chegou em algum lugar por acaso, não quer sair. A gente sempre sonhou no outro dia. Pode ter certeza disso. A gente não vinha sem ser convocado. Não vinha. E os militares, que tinha muitos, eu tinha um colega de aula que era major do 25. A gente vinha para cá, esse mesmo major, vontade de terminar um curso superior para sair do exército. Não nego não, para sair, todo o tempo a gente se preparava para sair. Eu estava no Maranhão, me chamavam para Teresina. Estava em Teresina, me chamavam para Pix. Daqui a pouco me chamavam da Tuntum. E minhas filhas só em casa, as três, né? Toque de recolher. Existia realmente, que a gente existe, estuda nos livros didáticos que existe, toque de recolher, né? Existe a prontidão. A prontidão começa com sobreaviso. Sobreaviso, a gente é intimada, não sai de casa. Você, na hora que for lhe buscar em casa, você está em casa. Aí eu já tenho 20 e tantas pessoas para eu chegar com ela no quartel. Eu como comandante. Eu já tenho 20 e tantas pessoas que eu sou responsável com ela para chegar no quartel. Aí se chegar uma hora que pode acontecer o pior, aí é prontidão. Na Revolução de 64, eu tinha uma menina mais nova, a irmã dela Nancy, nós passamos 24 dias de prontidão. Não tinha negócio de ir em casa porque tem menino novo, não. Para o senhor Loyola, a ditadura representou também oportunidades, como o acesso ao mundo letrado e certa estabilidade econômica, ainda que esse período não tenha moldado completamente seu imaginário ou suas convicções. É nessa tensão entre memória e história, entre experiência individual e narrativa coletiva, que este documentário encontra sua força. Mais do que revisitar o passado, buscamos compreender o presente. Os efeitos desse período ainda podem ser percebidos na educação brasileira, na valorização ou desvalorização do trabalho docente, nas disputas sobre o papel da escola e na construção de ideais como ordem, disciplina e segurança. Ao ouvir o relato de quem viveu esse tempo, somos convidados a refletir como nossas posições sociais, experiências e crenças influenciam a forma como interpretamos a realidade. A história não é estática. Ela é construída, disputada e reinterpretada. E compreender o passado é, antes de tudo, um exercício de escuta. Escuta das vozes que foram silenciadas e também daquelas que viveram de forma diferente o mesmo tempo. Este é um convite à reflexão, porque conhecer a história é fundamental para que possamos coletivamente construir um futuro mais consciente, crítico e democrático. Eu pensei que você ia me dar uma vaia. A fama dele no quartel era de Caxias. Eu dava as aulas dele porque ele era preguiçoso. Aí ele adoeceu, eu disse, ele fica.